Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito. Provavelmente não, mas a man can dream. A man can dream. O cara Top começou pode com 100% de entusiasmo. Pô, qual é, cara? Tem que começar, né? Tem que começar, tem que botar Ele não mandou. Fala aí, galerinha! Ele não mandou o clássico. Fala, galerinha! Brasil Gameplays aqui, trazendo pra vocês mais um episódio de Minecraft. Dessa vez nós vamos pegar uma peça no Deads. Pronto, melhor assim? Melhor assim. Eu vou te pagar pra você não fazer mais isso. Tá? Aí eu concordo. Pô, reclama quando eu começo com baixa energia, reclama quando eu começo com alta energia, reclama do que eu começo com Não reclamei nada, parceiro, é só... Eu não reclamei, achei engraçado mesmo. Só. Um dia, bum, explosão. Emoji de fogo, emoji de fogo, emoji de fogo. Meu. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasil. Nós temos uma série de coisas que a gente quer comentar uns com os outros dessa vez. Então, senhores, quem quer começar? Cara, eu posso começar rápido porque o meu é rápido, né? Eu ainda estou viajando. E, mano, o mundo só acabou quando eu saí do país. Porra. Basicamente. Volta logo, cara, que a coisa tá foda. Vai ver o mundo se corrigir quando você voltar pro nosso país. Que porra é essa, mano? Por que eu tenho que ficar? Você tem que voltar. Porque é a regra, brasileiro tem que ficar contido. O Brasil não é um país normal, o Brasil é uma SCP. Quando tem um brasileiro fora, tem alguma coisa errada. Tem que voltar pra contenção. Ah, mano. Você tirou o leve balanço que tinha. Um brasileiro a menos destruiu o mundo. Porra, eu fico triste, mano. Eu fico tristinho. Tá. Mas pô. Beleza, o meu assunto mesmo é só um update do... O microfone diminuiu de volume. Não, seu microfone resolveu fazer um. Você abriu uma tampa assim, pum, certinho aí, foi impressionante. Ok, né? Tá. Anthropic. Beleza. Nas semanas anteriores, a companhia de inteligência artificial Anthropic teve certos problemas com o Pentágono, crianças. O Pentágono. O Departamento de Defesa e Guerra dos Estados Unidos. Ainda acho essa mudança de nome tão hilária, putz grila. É tão hilária. Tão fresco. E se diz o presidente da paz. Mas, não era... essencialmente, o Anthropic trabalha direto com o Pentágono com inteligência artificial. Eles são o supplier de informações para o Departamento de Estado e eles têm certos contratos exclusivos com o Departamento de Estado. Eles queriam como é que é? Eu não sei se é um upgrade de contrato ou se era um negócio mais específico para guerras, onde a Anthropic não aceitou, especificamente porque eles tinham duas estipulações bem simples, que nós não queremos que AIs façam decisões de guerra, o que bem normal e até responsável, porque por via das dúvidas muitos AIs poderiam acabar escolhendo guerra nuclear, mas beleza. Segundo, que tal a gente não usar inteligência artificial para como é que é? Mass surveillance. Como é que fala?
vigilância em massa. Big Brother, pra fazer Big Brother, basicamente. Sim, vigilância em massa do nosso próprio país. Só restipulando que os caras não falam do mundo, mas eles falam de si mesmos. Eles não queriam controle dos Estados Unidos, de informação dos Estados Unidos exclusiva. Pro governo, né, meio distópico. Ok. Até aí, sussa. O Pentágono não aceitou isso. O Pentágono não, a gente vai fazer o que a gente quiser, vocês têm, tipo, acho que uma semana para aceitar nossos termos, e se não, vocês vão sofrer as consequências. Então, sob uma pressão cabulosa de ter o governo estadunidense inteiro nas costas, a Anthropic pois é, eles chegam no dia limite, eles recusaram um contrato. É um negócio estranho. Eles recusaram um contrato, mas eles recusaram um contrato, tipo, falando que eles são, tipo, amigos dos Estados Unidos, sabe? É um negócio. Eu acompanhei mais ou menos um pouco essa notícia. Eles basicamente recusaram o contrato alegando que essas duas cláusulas, tipo, a gente não tinha nada de problema com o contrato em si, mas essas duas cláusulas é que causaram um problema. E aí, nosso bom e velho amigo ChatGPT, Sam Altman, não é o nome do filho da puta? Eu não sei. Obrigado. Sim. Sam Altman resolveu chegar e falar: passa o contrato pra cá que eu faço. Tô nem aí. Sim. Esse é o meme viral, que é o, tá ligado? O do Romas, assim, et tu brute. Sim. Traidor. Sim, é o Sam Altman. Ele está essencialmente traindo o mundo, véio. Nem os Estados Unidos, o mundo. Yep. Mas tipo, todo mundo já sabia, porque é o Sam Altman. E aí, por causa dessa recusa da Anthropic, o Pentágono designou a Anthropic como empresa de risco nacional. Yep, essa é a parte mais hilária. Essa é a parte mais hilária. Basicamente, se você, querido membro da audiência, não sabe o que isso quer dizer que, literalmente, qualquer empresa que sequer cogitar trabalhar com a Anthropic agora pode ser ou sancionada ou não vai poder trabalhar com nenhum órgão norte-americano. É nesse nível. E o presidente tá lá só, né? Agentes federais têm que pegar toda a tecnologia da Anthropic. E o update de basicamente hoje, ou ontem, 10 de março, é que o Anthropic agora está com 2 lawsuits, 2 processos legais contra o Pentágono, né? Primeiro para recuperar sua reputação, e segundo porque o primeiro amendment deles, né, do constitucional, está sendo atacado. Aí o ChatGPT, tipo, caiu 200% por causa dessa notícia. Bom pra eles, se fodam. Quando que o ChatGPT não cai? Babaca. Mas, eu acompanhei vagamente esse caso. Ainda está sendo algo absolutamente hilário de se assistir. Cara, o humano paga o tempo todo de eu quero salvar a humanidade e imediatamente prossegue pra tentar criar Skynet. Uhum. Só, cara, notícia de super vilão. Eu não conseguiria, tipo, escrever isso num livro de ficção, porque de geral ia me criticar por estar, tipo, meio cômico demais. Não. Mas é realista. Esse é o update. Esse é o update, colegas.
Sam Altman ainda sendo do mal. Anthropic nem tendo, tipo, carrones, eu posso dizer, porque isso é, tipo, o que está sendo defendido é, tipo, o mínimo, mais mínimo possível. Boa sorte, Anthropic, com seu processo legal. Yep. Bom, nesse caso, já que a gente tá indo por ordem de menor para o maior, eu vou agora, porque os meus são mais pequetuchos também, em comparação ao que o Dan tem pra trazer aí pra gente. Pô, não é minha que o mundo explodiu, né, pô? Yep. Não foi culpa minha, perdão. Perdão, volte logo. Volta logo, seu corno. Enfim, vamos lá. Alguns updates que eu tenho. Número 1, se você usa o Windows 11, meus pêsames, você não deve estar conseguindo clicar em nada, porque o update de fevereiro de Windows 11 resolveu fazer algumas coisinhas. Número 1, vocês perderam acesso ao Bluetooth. Eles já deram uma corrigida em algumas dessas coisas, tá? Mas eu só quero citar porque são absolutamente hilárias. Número 1, você perdeu acesso a Bluetooth. Você literalmente não encontra, é hilário. Número 2, você perdeu acesso à internet. Ué? Seu computador apenas não identifica mais a internet. Número 3, tem um erro que o computador para de conseguir detectar seu cabo HDMI. Então, você também não deve nem estar vendo isso, porque além de não ter internet, você não deve estar vendo nada. E aí? Quero... E aí, tá vantagem nesse ponto. Mas assim... Tô com medo de voltar pro meu computador. Tenha muito medo. Mas assim... eles corrigiram já algumas coisas, lançaram algumas coisinhas pra corrigir, mas ainda temos alguns pequenos problemas, como por exemplo o fato de que você tem um loop no boot. Você, membro que não fala nerd da audiência, eu vou explicar. Basicamente, quando o seu computador liga, esse é o processo de boot do computador. Quando você tem um loop nisso, quer dizer que o seu computador vai ficar fazendo boot por tipo 15 minutos. Basicamente. Meu Deus. Outro que era relativamente engraçado, que eu lembro de eu ter visto, era o fato de que ele tava dando a infame tela azul da morte, com, tipo, muita frequência. Meu Deus do céu, mano. O Dead está ali tremendo nas bases. Se não me engano, o Windows que tem no celular é o 10 ainda, não é o 11 não. Não, é o 11, porra. O 10 perdeu o suporte. Eu sou o único dos três que ainda deve estar usando o Windows 10. Não, eu tenho 10 ainda Você também. ainda não fez... Ótimo. Então a gente tá salvo por hora. Eu fiz pro 11 porque, tipo, os meus antivírus são super simples, então aí eu precisava do suporte. Eu estou me arrependendo. eu me arrependi imediatamente. Mano, eu vou até a tua casa e eu instalo o Linux pra você, relaxa. O pinguim vai te salvar, te juro. Não tem como ter um CD com o Windows 10 ainda não, é que a hora que a gente vai lá mexendo no computador deve ter. Assim, o fogo lá do lugar onde a gente vai é que todos eles instalam o Windows 11 com essa parada chamada KMS Pico. Isso é basicamente eu não sei explicar direito, mas é basicamente tá ligado quando você pirateia um jogo que tem aqueles sistema de tipo, a gente sempre manda uma mensagem pro servidor pra saber se o negócio tá ok. É o DRM. Tá ligado nisso? O KMS Pico, ele é basicamente um DRM pro Windows. O que significa que ele também é uma porta de entrada. Tem vários antivírus que detectam o KMS Pico como um vírus, porque ele tecnicamente tem uma porta de entrada pro seu sistema. É o maior problema de instalar naquele canto que a gente vai instalar, que volta e meia isso aparece. Eu não sei se eu tenho esse problema aí, mas como parece que a outra alternativa por enquanto inclui eu não usar meu PC, eu acho que eu vou confiar nessa porta, sendo que ela é mais destrutiva, assim, quando der. Mano, a única dica que eu tenho pra dar pra todo mundo é aprende a usar Linux, na boa. Aprende a usar Linux. Eu tô aprendendo, eu ainda não tomei coragem de botar isso no meu computador diário. Algum dia eu vou tomar coragem, quando o Premiere passar a funcionar
no Linux, aí eu boto, eu juro. Mas esse era o update número 1. Update número 2 é algo menos pessimista, depressivo. Notícia boa? Assim, não é exatamente notícia boa, mas é notícia engraçada, né? Porque, senhoras e senhores, vocês lembram que a gente deve ter comentado há alguns episódios de High Guard. E eu vim aqui ser o arauto de boas notícias. Eles vão, tipo, end of service, final de serviço, tipo, em uns 8 dias. Acabou, perdemos, infelizmente. Nesse caso, eu verifiquei, o dia 12, então, dia 12, essa semana. Literalmente 3 dias do dia dessa gravação. Pois é. Eu vou postar esse episódio, vai ter terminado. Já vai ter acontecido. Pois é. Se você for fazer a conta, se eu não me engano, ele durou 42 ou 45 dias de existência. Durou mais do que aquela primeira-ministra do Reino Unido, né? Durou mais que a Liz Truss. Eu não sei quanto tempo ela durou. Eu não vou Ela durou menos do que uma cabeça de repolho. É Eu só isso lembro que você precisa saber. do governo, acho que foi no final do ano passado, o governo francês, que demorou 24 horas até ele só se dissolver. Ah. Ele foi impressionante também, mas é. Ah, cara, a Europa tá toda ferrada. Mas Deixa ele. Tem que aprender, fizeram merda, tá na hora de aprender a se virar. Isso aí. Mas minhas notícias são rapidinhas, mas são uma pra você, ao mesmo tempo, toma coragem pra mexer naquele pinguim, pra você dar um pouquinho de risada, apesar da tristeza que é, porque, cara, ninguém quer que um jogo, nada falhe. Ninguém quer que as coisas falhem, mas... Não. Que não quero que nada falhe, não. Ninguém quer que nada falhe, mas quando a vida te dá limão, faça uma limonada. Ria um pouco, divirta-se. Basicamente. Vendo aquele pouquinho de diversão no meio da miséria, vamos lá. Se ela não vai cair no nosso colo, temos que fazer nós mesmos. Sai. Pois bem, mais uma coisa adicionada. Estamos só essas 2 vezes de atualização, meu cara. Não, francamente, manda tu aí. Vixe, ok, vamos arrebentar o rabo aí. Vamos lá, pessoal. Bora lá, maluco. Bora! Bora lá, Quebra maluco. Já foram 17 minutos de gravação. Você tem aí 20 minutos pra se divertir. Vixe, mano. Vai nessa. Okay. Vamos lá, como foi dito, infelizmente... É que tecnicamente sempre acontece tirando o primeiro e o 4º episódio, a minha notícia é um pouco mais pesada, porque, bom, eu sou o caso internacional e o mundo tá muito merdinho lá fora. Tudo bem que todos os 3 aqui são internacional, só que o Dani verdadeiramente gosta de falar de guerra. Eu gosto, sei. Não é que eu gosto de falar. Que a guerra tá lá, eu leio sobre. A culpa não é minha que ela tá lá. Tô só me educando aqui, gente. Que isso? Educando com Metal Gear Solid, Fallout, a guerra. Não, os dois são diferentes. Um é a guerra nunca muda e o outro é a guerra muda. Falando nisso, vai sair remake de Metal Gear 4. Metal Gear Solid 4. E diz que você não fez o crime de confundir Fallout com Metal Gear. Eu sei que Fallout é o Guerra Nunca Muda e o Metal Gear Guerra Muda, mas o punchline era guerra, pô. Justo. Guerra. Ou Jack Black cantando guerra. Pro que serve? O que é bom? Nada. Absolutamente nada. Eu queria abordar um pouco sobre a guerra na Europa. Eu queria abordar sobre uma treta que pode iniciar uma guerra entre a Ucrânia e a Hungria, tipo, a qualquer momento. Queria estar brincando, mas não. Tem muita coisa acontecendo. Mas... A Ucrânia e a Hungria. Ah, que ótimo, mais uma. Essa eu não sabia, what the fuck. Vamos ver se a história do... Temos agora, a grandona, a quentinha. Eu quase falei Crê e o resto de brincadeira, mas melhor não falar isso, eu não quero ser censurado assim. De qualquer forma, é a guerra, obviamente, do Irã com os Estados Unidos. Vamos ver, inicialmente. Eu gostaria primeiramente de perguntar aos meus anfitriões o que vocês sabem desse conflito até agora. Cara, pouquíssima coisa. Eu
Muito pouco, vou ser bem honesto contigo. Muito pouco. Ok. Vamos começar então falando alguns fatos. Ano passado, em junho, se não me engano, foi dia 7. Foi metade de junho do ano passado, mas meio de junho do ano passado, teve um ataque ao Irã. Um ataque bem massivo. Destruiu centenas de baterias antiaéreas, matou alguns líderes, fez um caos poderoso. Um caos tão forte que demorou, entre 12 e 16 horas pro Irã retaliar o ataque. Quem foi que fez o ataque? Obviamente foi os Estados Unidos. Não foi os Estados Unidos quem fez o ataque inicial, foi Israel. Por motivos que eu vou entrar em detalhes depois, Israel decidiu fazer um ataque preventivo contra o Irã. Ano passado. Preventivo, eles dizem. Sim, só para quem não sabe terminologia de coisa internacional, um ataque preventivo é quando você ataca um adversário seu que você tem certeza que vai te atacar e você ataca ele primeiro para desabilitá-lo, para impedir ele de atacar você primeiro. Para que o ataque dele, em teoria, vai ser muito mais destrutivo em você, então você dá o ataque primeiro para desarmá-lo. Essa é a desculpa que tem. Esses vagabundos estão falando que o Irã vai ter guerra, vai ter arma nuclear, tipo, antes que eu nasci, velho. Sim, é a outra parte. Esse diálogo de arma nuclear pro Irã. Esse ataque inicial que teve ano passado foi bem especificamente no caso daquele ataque sobre desabilitar, incapacitar, destruir, aniquilar, apagar, qualquer que você queira contra as capacidades nucleares do Irã. Teve um problema, porque teve o ataque inicial de Israel, se não me engano foi 1 ou 2 dias depois, os Estados Unidos fez um ataque de novo, sem provocação direta contra eles. Ele não foi atacado, ele só atacou as instalações nucleares no Irã. Não todas, mas algumas bem escondidas e muito bem defendidas. Fez o ataque, declarou vitória, unilateralmente, e o mundo esqueceu que isso aconteceu. Aconteceu, ninguém se importa. Não aconteceu, o Irã não retaliou contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos acabou e jogou a bomba, acabou. Na realidade, isso já tem um título, senhoras e senhores. É a Guerra de 12 Dias. É o nome dessa guerra que teve, ano passado. Ela começou e acabou em 12 dias. Oh boy. Guerra de 12 dias. Depois desse ataque, Irã começou a jogar mísseis na direção de Israel. Pode parecer algo não, mas já... Pois é, senhoras e senhores. É a primeira vez que isso acontece. Na história de Israel e Irã. Isso nunca aconteceu. É um fato, sim, que Irã dá dinheiro para certas organizações que são contra Israel. E certos governos que são contra Israel. Isso não é nenhum segredo. Mas é a primeira vez que o Irã diretamente atacou Israel. Não é a primeira vez que ele foi atacado pelo Israel, mas foi a primeira vez que eles retaliaram diretamente. Pergunta aqui também para dar uma parada e dar um contexto do quão ruim isso. Algum de vocês conhece o Domo de Israel? Sim, o infame Domo de Ferro. Uhum. Você conhece o Dead? Sim, famoso Domo de Ferro, impenetrável, defesa mais moderna contra ataques. Que foi penetrado mundo, nos últimos blá, blá, blá. tempos pelo bombardeio iraniano, mas vamos deixar isso pra lá. Pois é, essa primeira guerra durou 12 dias. Um dos motivos é porque o Irã mandou muitos mísseis. Foi uma quantia ridícula. Foi o quê? 3.000, 2.000 mísseis. Em 12 dias. Também uma coisa boa de perceber é que esses mísseis foram interceptados. Não apenas por Israel, mas no caminho, o Iraque interceptou alguns. Jordânia interceptou alguns. Estados Unidos abateu alguns mísseis com os caças dele. Ou seja, a minoria dos mísseis, não foi o total dos mísseis, chegou e bateu no domo de Israel. E até mesmo esses mísseis, inacreditavelmente, ninguém acreditava que ia acontecer, perfurou esse domo. Houveram muitas, se você for pesquisar, você vai achar muitas cenas de mísseis iranianos caindo no meio da capital de Israel. Eu lembro de ter visto alguns vídeos disso, na verdade, na época. E é uma coisa assombrante, porque você vê só a luz no céu e de repente o troço explode do seu lado. É uma coisa assombrante de ver, mas a guerra foi aquilo. Mas a guerra acabou, não foi porque o Irã pediu paz. Pois é, senhoras e senhores, Israel e Estados Unidos pediram paz, não foi o Irã.
Sim, os atacantes pediram pra parar o conflito. Isso não é normal de acontecer, mas aconteceu alguma vez na história, claro. Um dos motivos sendo que o domo de ferro estava ficando sem mísseis. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um contexto de como é que isso aconteceu tão rápido. Porque 12 dias, gente. A gente tá falando de um país que tá preparado para isso há décadas, ficou com poucos mísseis em 12 dias. Quando você solta um míssil no local, esse interceptador que Israel e a maioria dos países, Estados Unidos, Europa, aqui até o Brasil tem, é um sistema patriota. É o nome dele. Sistema patriota. Onde vem um míssil, ele atira 2 a 3 mísseis na direção do míssil original. Na garantia que ele vai interceptar ele. Pois é, imagina 3.000 vezes 3. É quanto? 6 mil. Pois é. Não, peraí, 3 mil vezes 3? 9 mil. 9 Pois é. mil. 6 mil. Uou! É que eu ouvi ele falar vezes 2, não vezes 3. Pois é, 9 mil. Brain fart, pô. Sabe quanto custa cada míssil desse? Muito. Entre 1 e 3 milhões. Imposto. Sim. Não, eu quero mudar minha resposta pra resposta do Deds. Imposto. Sim, entre 1 e 3 milhões de dólares. Cada um dos mísseis. Cada um. Se ele errou, você acertou, não interessa. Isso aí. Então você pode assistir o dinheiro queimar no céu. Essa guerra aconteceu, Israel estava ficando exausto dos interceptadores. Irã não estava parando, mas diminuiu muito a quantidade de mísseis, mas não parou. E o conflito entre aspas, do confronto parou ali mesmo. Foi dito pelo nosso glorioso Laranjinha que Laranja. nós atacamos, ele falou, atacamos e obliteramos qualquer capacidade do Irã de produzir urânio. Não, ele não tem mais nenhuma energia nuclear, destruímos, matamos todo cientista, nada disso existe. Eles jogaram certas bombas nessas instalações que são bem protegidas. Sabe como protegidão era? Imagina uma instalação no meio de uma montanha. Tem aquela montanha do caralho, tem uma base lá dentro. Esse era o quão era foda aqueles negócios. As bombas que os Estados Unidos mandaram são algumas das mais fortes. Algumas entraram lá e explodiram, mas o problema é, algumas não. Ou seja, o ataque em si com o objetivo não foi concluído. Não foi, mas ele falou que foi, então a gente ficou nesse limbo. O que aconteceu? Peraí. Desculpa. Rebobina um pouquinho essa fita. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu só por curiosidade perguntar. Essas bombas que esses mísseis que você tá falando, são os mísseis aqueles Bunker Busters, não é? Sim. Deixa eu ver se eu entendi. 30 desses entraram essencialmente um negócio, um laboratório, armazém no meio de uma montanha e ainda não conseguiram resolver o trabalho. É isso que eu entendi. O problema é que aquela porcaria de instalação dele, honestamente, você destrói uma parte, tem que pegar outra parte da montanha, não tem como você penetrar cada parte da instalação. Você tá explodindo a montanha, você não tá explodindo a instalação lá dentro. Cara, não era nem uma instalação nuclear, porra. Sim, era mais local de pesquisa. Não era nem de produzir arma. Era só coisa mais de pesquisa e proteção dele. Mano, o Irã faz parte de acordos antinucleares, mano. Você sabe quem não faz parte desses acordos e quem tem bombas nucleares? Israel. É que é outra Pois coisa é. engraçada quanto a isso, na real. O Irã, não me falha a memória, ele tava sobre o regime da Fátua, não é? O líder religioso... Resumindo, porque isso na verdade eu tenho quase certeza que isso vai ajudar na sua explicação, tá? A Vai lá. Fátua é basicamente um decreto do líder religioso do Irã que dizia... Eu preciso enfatizar o pretérito na frase porque a situação ficou complicada. Que dizia que o Irã não vai produzir material de bomba nuclear. Então, o Irã, um país com extrema ênfase no religioso, essencialmente tinha um decreto religioso que dizia que eles não iam produzir. Eles não iam produzir! Sim. Você não faz. ênfase não era. Foi dito mesmo. Não é mais do fato. Além disso, em 2000, acho que foi 2012, 2011, o poderoso rei dos drones, Obama, ele fez um acordo com o Irã, na época, não vou saber como, vou lembrar o ano específico,
que é o JFA, o nome. Tem uma sigla do acordo, eu não vou lembrar o nome ou a sigla específica, mas é um acordo que ele fez, onde Irã podia ter pesquisa e coisa nuclear para partes civis com supervisão internacional. O acordo estava assinado e estava acontecendo. Senhoras e senhores, o Laranjinha cancelou o acordo. Sim? Uma das primeiras coisas que ele fez quando pegou o governo foi cancelar esse acordo. Dizendo que não prestava para nada. Não deu muito lembro tempo disso. depois disso. Mas é. Bons tempos. Pois é, quiserem ver isso aí, Eu podem lembro. olhar. Enfim. Infelizmente. Tivemos esse conflito, tivemos essa contextualização, vamos dizer assim, para mais simplificada. Como disse o nosso colega aí, o Dias, tinha um mandato, de certa forma, um mandato lei religiosa de que o Irã não ia atrás de uma bomba nuclear. Os materiais que eles tinham a possibilidade de fazer uma bomba nuclear. Isso, não disfarçar, vamos já falar isso na cara de pau. Eles podiam. Mas eles estavam escolhendo não fazer. Pois bem, por algum motivo, vamos dizer assim, Laranjinha decidiu que a restrição própria dele não era o suficiente. E unilateralmente, sem declaração, sem avisos, sem permissão, que eu vou falar da permissão daqui a pouco, decidiu bombardear o estado do Irã. Agora, não foi um bombardeio com uma outra de instalações específicas, não. Sabe o primeiro dia desse bombardeamento, pessoal? 150 crianças morreram. Isso Pois é. ironicamente eu tô lembrado. E o Ayatollah foi junto, né? Foi no primeiro dia, logo no primeiro dia que o Ayatollah foi junto. Uhum. Vale um pequeno parênteses, o Ayatollah foi quem fez a tal da fátua, tá, gente? Isso é ruim, em resumo. Desde que ele fez essa declaração e lei, décadas atrás, ele teve oposição pra ela. Muita gente no país dele não queria aquilo lá. Ele dizia e se forçava, não, ele só convencia de que era a melhor direção pro Irã ir. Agora que ele está morto, o país está sob ataque, não tem esperança de uma solução pacífica, e parece que todos eles podem ter risco de morte, como o nosso Laranjinha está declarando, você rende ou você morre, então vamos ver o que vai acontecer. E sim, vamos assumir só pelo contexto que eles vão querer fazer a bomba nuclear. Não vai demorar muito. Então vamos rezar pra isso acabar antes que eles decidam realmente fazer isso ou não. Pelo amor E de mesmo Deus, depois é possível que eles façam. Então não tem muito o que fazer. É o mundo que nós vivemos hoje em dia. Essas eleições Mas vamos voltar um norte-americanas pouquinho. têm que acabar, tipo, agora. Pois é. Vamos voltar um pouquinho. Anarquia. Teve o bombardeio inicial americano. 150 crianças morreram. Foi descoberto, acho que foi ontem, que o míssil que atacou, que caiu lá, foi americano. Por quê? Bom, tinha 3 instalações pertencentes a uma organização, vamos dizer, não paramilitar, mas é uma organização uma organização militar iraniana, perto da escola. 4 alvos foram bombardeados na região. 3 instalações militares e a escola. Temos a trajetória, temos a informação do míssil, sabe? Dos restos dele. Fica resto, você pode ver o serial number, o número do míssil, dá pra saber. É americano. Foi perguntado, se não me engano, foi hoje de manhã, ontem à noite, pro nosso glorioso Laranjinha. Qual foi a resposta dele? A resposta mais sensata e humanitária, é claro. Não, o iraniano atirou neles mesmos. Pronto. Foi isso que ele disse. É mentira, eles são muito vesgos, eles não sabem atirar direito, eles erraram. Pois é, essa foi a resposta oficial dele. Meu Deus do céu. Pois é. Sou razoável, pô. Só, claro. Mas começou como foi dito pelo nosso colega Dias, o Ayatollah, como é chamado, mas é bacana como falaram. Se você quer um equivalente, ele é do Shia, acho que é Shia ou é Sunni, eles são Shia, se não me engano. Eu acho que ele é xiita. Xiitas, muçulmanos, ele era o papa dele. Esse é o quão importante o Ayatollah era.
Ele foi, no primeiro dia, fazer uma reunião com 30 a 40 líderes militares iranianos. Todos eles foram mortos. Nesse ataque, Israel fez, não foi americano, foi Israel. Fez. No começo da guerra, foi morto. Nossos gloriosos colegas e o Laranjinha estão dizendo que isso foi um ótimo sucesso. Mas vamos de novo, vai dar mais um passo para trás pra gente ter uma outra contextualização rápida, ok? Rapidinho. Senhoras e senhores, foi pra Eunice também, mas vamos perguntar para meus colegas aqui primeiro, porque minha esquizofrenia não foi tão longe ainda. Qual é o motivo dessa guerra? Qual o objetivo da guerra? Americano e israelense? Eles querem recursos. Israel quer domínio do Oriente Médio. Uhum. E o americano? Eu genuinamente acho que é Israel tipo, puxando a orelha dos Estados Unidos. Mas você não ouviu isso de mim. Essas são as minhas teorias de caos, pô. Uhum. E você, Di? Eles querem recurso, uai. Que outra razão eles têm pra ir atacar os outros? Eles querem recurso. Eles não tem petróleo, as né? terras raras. Não, nem petróleo nesse caso. Eles querem as terras raras. Isso que eles querem. Eles querem terra rara, eles querem o urânio que tá lá, obviamente. Eles querem tudo que tá lá. Os caras não pensam. Pois bem, o declarado, não é verdade, mas o declarado foi, sabe, o tipo de guerra bem modesto dessa vez. Sabe, antigamente a gente falava, Vietnã, vamos derrotar os vermelhos, comunistas. É bem normal, bem tranquilo, não conseguiram, mas é a vida. Tem muitos aspectos em volta. O deles vamos ver, mudança de regime. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa o termo mudança de regime. Destruição de qualquer produção de mísseis balísticos. Dando um contexto rápido, míssil balístico é míssil com alcance de milhares de quilômetros, sabe? Pode pegar do Irã até Portugal. Muito grande o alcance. Destruição completa de qualquer pesquisa e armamento nuclear. Que eles não fazem, eles fazem só pesquisa nuclear. Mas não faziam até o momento. Sim, agora tudo faz sentido. Destruição da marinha iraniana. Por algum motivo. Eu queria estar realmente por quê? Destruição da força aérea iraniana. Não sei por que também. Eles não fizeram muita coisa em geral, mas ok. E a instalação de um líder razoável e aceitável. A.K.A. alguém que colabore com nós. Pois é. Que não aconteceu. Só pra deixar bem claro. Os caras estão tipo... população iraniana, pegue poder, blá 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 blá. Não aconteceu. O regime não mudou. Os caras estão falando que o regime mudou, não mudou. A população iraniana tá fula da vida, diga-se de passagem. Uhum. Pois é, eu fiz a brincadeira do Vietnã agora, porque normalmente o ideal é você ter objetivos de guerra o mais minimalistas e simples possível. Porque quando você consegue ele, é vitória. Você conseguiu. É uma coisa simples. Você pegar, vamos falar um dia. Quando um dia eu consigo falar da guerra da Ucrânia, os russos querem coisa simples, em geral. Não é nada de complexo, porque eles podem atingir o que eles estão falando. Da americana, do que eu falei agora pra vocês, foi dito, o Papa iraniano morreu. Adivinhe, já tem um novo. Já tem outro. E esse aí é bem mais radical, tá? Só avisado. Pois é. O pai dele acabou de morrer numa explosão. Eu não acho que ele vai ficar de boa. Não importa o quão Papa ele seja, ele não vai ser de boa, não por agora. Então não vai mudar nada. O governo tá machucado, perdeu dezenas de líderes generais, mas o problema é, com promoções, tudo volta. Então não mudou nada, caso. Marinha, eles dizem que destruíram. Eles não destruíram. Sabe, tem que ter alguma coisa pra destruir. A marinha iraniana é bem insignificante. Não é que não existe, mas não vai fazer ameaça pra ninguém. Ninguém. A força iraniana não teve muitas perdas. Existe. Ela mal tá sendo usada, se eu for honesto. Não tem nem muito avião iraniano, então não sei nem onde ela tá. Deve estar escondida ou esperando ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Mísseis balísticos. Vocês já viram algum vídeo sobre a cidade de mísseis iraniana? Não. Pois é, existem
dezenas de túneis, a lá tamanho de 5 andares, infestada com quilômetros de rua com mísseis. Quilômetros. Vocês podem ver, eu gostaria de botar a imagem aqui, mas eu não botei isso. A imagem de mostrando nessas instalações subterrâneas, quando o míssil sai, não é tipo de um buracão que abre, não. Tem uma duna, de repente, o míssil sai do chão. Esse é o nível de instalação que eles têm. Como é que você vai achar um buraco no chão no meio do deserto? Tá saindo um míssil de lá? Não tem como. E qual buraco você vai achar? Até achou um? Tem mais centenas por aí. Então, não tem o que fazer. Então, eu falo isso pra o quê? Mostrar que cada objetivo, se fosse um deles difícil, beleza, tá um jeito. Todos eles são difíceis de atingir. Todos eles, sem exceção. Então, também eu vou dar uma referência no primeiro episódio, quando eu fiz a minha documentação. Eu falo documentação porque fica mais chique, mas foi só falar sobre a Venezuela, onde eu falei um ponto importante. Sem tropas no chão, você não tem poder. Você não tem o exército lá pra forçar o outro a aceitar o que você vai fazer. O que impede o Irã de assinar um papel dizendo não vou fazer mais e olhar pro lado e falar vou fazer? Nada. Você não tem tropas lá pra reforçar isso. Você não tem ninguém lá. É quase como você quer que o Petor siga uma lei, mas a polícia não existe. Então, o que impede você de fazer as coisas ruins? Nada. Mas e se... E se eles confiassem no Irã? Pois é, velho. Coisa interessante. No dia antes da bombardeio começar, eles estavam fazendo negociações de paz. Então acho que confiança não vai existir mais, não. Sim, todo mundo foi dormir. Eu não sabia dessa parte, ok. Minha piada foi completamente destruída. Eles foram dormir achando vai ter paz, acordaram com mísseis e bombas e crianças mortas. Não é à toa que o Irã tá pistola. Não é à toa. Isso aí... Tá, vamos parar pra confundir. Vamos pegar uma parte perigosa também. Por que essa coisa tá piorando ainda mais? Ora, uma coisa importante pra quem tiver pra tentar chegar até esse ponto. Infelizmente, guerras como essa vão afetar todos nós. Inclusive a gente aqui mesmo, sabe por quê? O Estreito de Hormuz. Um nome que todo mundo aqui vai ficar bem familiar na próxima semana, imagina. É uma passagem que sai do Kuwait. Basicamente, você pegar a Arábia Saudita, aquela parte em volta dela, península, tem uma curvinha entre o Irã, a Arábia Saudita, um buraquinho lá. Daquele local, daquela região, sai cerca de 30% de todo o petróleo do planeta. Sai dali. Ele foi sexta-feira, fechado pelo Irã. Até agora, um navio ignorou o fechamento e esse navio foi explodido. Não é improvável que eles comecem a botar minas navais. Tacar qualquer navio que não obedeça o que eles estão dizendo. Então, o petróleo que saia de lá, sabe, assim, 1/3, em teoria, não existe mais pro mercado global. Valeu, de ontem para hoje, teve um aumento no petróleo de 16% em um dia. Então, pois é. Pode falar, Ded. Que bom quando tem um carro. Graças a Deus. Só que não tem carro, não vão sofrer por agora, mas esse aumento de petróleo não vai afetar o Brasil tão cedo. Tão cedo, porque nós temos a Venezuela aqui do lado, temos outros fornecedores que vão aguentar o sangramento. Começou a sangrar. Daqui a pouco, se o conflito não acabar, vai aumentar o preço da carne, do arroz, de tudo. Por quê? Quanto menos petróleo, mais caro o transporte. Quanto mais caro o transporte, mais caro fica tudo. Simples assim. Então, o preço vai começar a aumentar. É bom o pessoal ficar atento a isso. O preço vai aumentar. E enquanto o conflito não acabar, o preço vai continuar aumentando. Indeterminadamente. Então, vamos esperar que a razão volte a eles nesse caso. Já que o que vai acontecer entre eles é o menor dos problemas. Isso vai afetar a economia global, possivelmente, por décadas. Ou até o final do século, no pior dos casos. Então, vamos rezar para não ficar tão depressivo assim, caso. Mas
Nesse momento estamos, se eu não me engano, vai fazer o quê? 7 dias desde que a guerra começou. Estados Unidos declarou a morte de 6 pessoas. E os Estados Unidos, o nosso presidente Laranjinha disse: nós 6 estão mortos e muito mais virão. Então, tenho a confiança de que queiram. Que ele disse inicialmente: não vamos aceitar negociações. Ele depois disse, se eu tivesse tempo, eu puxaria os negócios específicos, dizendo: eles querem conversar. Eu neguei a conversa deles, eu não quero falar com eles, não tô afim. Ele depois disse: eles se renderam, mas se eles se renderem, eu paro de matar eles. Sim, eu queria estar brincando, mas eu não estou. Ele falou essas coisas, nessa ordem, vamos dizer assim. Não foi um dia só, pelo menos, mas é. E agora... Eu sinto saudade de quando presidentes eram... Essa saudade quando Seres humanos. presidentes sabiam ser presidentes. Eu diria seres quando humanos. presidentes. É. Pois bem, como é que vamos... ele está, neste momento, cogitando a coisa mais complicada possível. Uma invasão terrestre. País do Irã. Ótima ideia. Agora, Ótima ideia. ele vai invadir com os americanos maravilhosos? Não, é muito, muito arriscado. Vamos armar milícias e mandar eles invadirem outro país. Eu poderia fazer essa milícia. Mano, Nego isso vai já ser o faz Iraque isso, tudo de... velho. Isso vai ser o Iraque tudo de novo, meu Deus do céu. Eles vão sair do Iraque, sim, mas eles não são iraquianos, porque iraquiano não vai receber. Não, eu disse que isso vai ser Sim. o Iraque todo de novo. Vai ser o Saddam Hussein tudo de novo. Aí, sabe, tem uma minoria no Iraque que foi oprimida por, literalmente, acho que mais de 1 milênio. É oprimida. Pois é, tá na hora de sofrer. Quem vai ser armado e levar pra lá são eles. Agora, Claro. sabe qual é o número que foi estimado desse glorioso regimento curdo que vai talvez fazer isso ou não? 200. Claro, isso é muita gente. Vai vencer a guerra completamente contra o Irã, né, senhoras e senhores? Nossa senhora. Eu acho que eles conseguem, pô. Claro. Com algumas Só pessoas bem 20 pessoas é o posicionadas. suficiente. 20? Só precisa de 5. Dá um Rambo aí que ele resolve tudo em uma fim de semana. Só querem 200 porque querem ter certeza. Pois é. Uma complicação que Vou temos, que eu falei, tem um monte de coisa que o Laranjinha disse, é que ele está perigosamente falando uma coisa depois da outra, sem ter muita coerência. Isso é perigoso. Porque além de mostrar a falta de preparação, mostra o fato de que essa guerra não vai acabar tão cedo. E mesmo se parar de bombear, o Irã não vai. O Irã já disse: eu não quero paz, eu não vou fazer paz com vocês não são confiáveis. Vocês querem matar? Eu vou matar você e todo mundo em volta de mim. Eles já falaram, não declararam isso, mas eles estão fazendo isso. Já bombardearam a Arábia Saudita, Jordânia. Para tudo e rebobina. Eles estão bombardeando agora os povos aliados também, é isso? Não, todos os países que eu tô falando agora não são aliados. A Arábia Saudita, não, o Irã que tá bombardeando. Pois é, a Arábia Saudita tava dando base pros americanos, o Irã bombardeou ela. Meu Deus do céu. O Qatar tava dando base a United Emirates, que é... Emirados Árabes Unidos. Valeu, Emirados, obrigado. Eles estavam dando uma base pros Estados Unidos, eles jogaram bomba e estão explodindo até alvos civis. Falaram... A base em Oman, que é embaixo da Arábia Saudita, bombardeada. Todos os países árabes que estão deixando as bases sendo para os Estados Unidos estão sendo ativamente bombardeados e mortos. E aí você pode pensar, não, mas e o sistema que eu acabei de falar, o Patriota, cadê ele? Pois É é, míssil demais. É míssil demais. a estimativa de mísseis interceptadores gastos, a estimativa é 8 mil? Sabe quantos desses são produzidos por ano? Uns 200, 300. Não. Aumentou. 650. Cheguei perto. Tomar surpresa que eu cheguei tão perto. Agora eles estão passando pela Europa. Ei, me dá teu estoque. Você não tá usando? Me dá teu estoque. Estão indo lá no Japão, colocado. Ei, me dá teu estoque. Eu preciso. Não Pois é à é. toa que a Alemanha voltou a investir em armamento nuclear. Pois é.
O complicado não vai acabar tão cedo, porque mesmo que os agressores, nesse caso, foi Israel e os Estados Unidos pararem, a guerra não vai acabar. A guerra vai acabar quando o Irã quiser que acabe. Isso é a pior coisa possível, porque eles têm todo motivo para não acabar tão cedo. Uhum. Pô, os caras tomaram um míssil quando falaram que não ia tomar. Pois é. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu vou falar de filme. Estamos em tempos sombrios. Eu queria falar que era filme, que é referência, mas é uma situação horrível. Horrível. É inacreditável. Estados Unidos, eu posso falar em outro episódio, porque eu já não tenho mais a sanidade de continuar. Agora que eu gosto de falar disso, mas é muito nojento falar essas coisas, honestamente. É uma situação de que não sabendo o que vai acontecer, não sabendo quanto tempo vai durar, as coisas vão piorar, vai morrer algumas milhares de pessoas, no mínimo. E quem sabe como isso vai acabar. Mas uma coisa vai ser certa. Estados Unidos não vai ser o mesmo, já que eles provaram pela terceira vez, de certa forma, que fazem tratado num dia e faqueia nas costas no outro. Israel está sendo provado cada vez mais como um termo bem antigo chamado Pariah State, em inglês. Que é basicamente um país tão destrutivo, tão não confiável, que ninguém ousa sequer dialogar com ele. Então, eles começaram uma das piores guerras que vamos ter no Oriente Médio por um bom tempo. Isso se não expandir ainda mais, então ainda começaram. O Irã está numa guerra... Eu não posso falar comentários da ira de Israel. O Irã está numa guerra pela sobrevivência dele, já que declararam ou vocês se desfazem por bem ou eu mato todos vocês. Foi declarado isso, tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. Então eles não vão parar tão cedo. Se eles vão continuar bombardeando os vizinhos deles, vão bombardear os aliados deles, eles vão fazer o que eles quiserem. Mas um exército de 600 mil pessoas é do Irã. Se eles quiserem fazer alguma coisa, eles vão. Porque é o famoso... Uma das coisas mais perigosas no mundo é um animal encurralado. Poderia fazer qualquer coisa para sair de ficar encurralado. Qualquer coisa, mesmo que ele morra no caminho. Então eu acho que eu vou terminar a história um pouco aqui. Ficou meio pesada, obviamente, uma coisa ruim. Mas vamos ficar atentos. Eu posso não ser religioso, mas declaro isso mais... Rezemos para que bom senso e sanidade volte à cabeça dessas pessoas e elas percebam que, de certa forma, o mundo inteiro está em risco. Não é só a gente, não é só eles, é todo mundo. Todo mundo está em risco agora. E também vamos rezar para a história que eu falei que é como que não acontecer, que é o risco está aumentando. Mas isso é outro episódio. Vou deixar minha história, até esse spoilerzinho pro próximo episódio. Vamos lá. Mas desculpa pela minha... Eu gostaria de declarar que eu me sinto muito pela notícia, me sinto meio mal ter falado tudo isso, porque é uma notícia horrível, mas aqui estamos. Obrigado pela atenção. Tem também o fato dos Estados Unidos tem os meio termos chegando ainda. Como assim, o midterm, né, no final do ano, sim. Os midterms de eleitorais. O Laranjinha está em grande risco, ainda mais agora que ele começou uma guerra. Então Sim, isso o cara está com a maior reprovação presidencial nas histórias dos Estados Unidos, eu acho. Se não uma das. Pode ser. E, cara, tipo, eu não sei te falar de consistência dele, mas eu acho que ele sabe. O cara fala, não, eu vou levar um impeachment se a gente perder os meio termos. E improvável não. Não é improvável. O cara... Mas vamos ver. Isso daí também vai trazer muita mais instabilidade. Tipo, geral tá vendo isso tipo, como uma solução pros Estados Unidos. Só que aí tem 3 problemas. Os meio termos são novembro, então tem um tempinho até chegar lá. Um tempinho de onde muita pode acontecer. 2, ninguém sabe o que o cara pode fazer até lá contra isso, né? Pois é.
se ele vai fazer alguma coisa. Ele fica falando. E 3. Bruh. Só o que dá pra dizer nessa altura do campeonato. Bruh. Cara. Não sabemos o que possivelmente pode acontecer, mas. Já chega o presidente da paz, mano. É o presidente da paz que traz a paz porque matou os inimigos. Vai entender. E nem matou os inimigos. É até a pior parte. Ele diz que matou. Se é o que ele diz, é verdade, né? Ah, mano, os caras estão falando de impedir o Irã de conseguir arma nuclear antes do tempo que eu nasci. O Irã ainda não tem armas nucleares, eles ainda nem destruíram os locais de desenvolvimento nuclear do Irã. Pô. Eles mentem. Pois é. Chato também é disso. Eu tenho medo de quando as mentiras vierem pra tudo. Isso vai ser justiça. Mas eu acho que a destruição que isso vai causar também vai ser muito feia. Vai ser muito feia, porque é mentira demais e muita consequência. Uhum. Eu não posso falar muitos comentários sobre Israel, mas eu acho que é completamente responsabilidade deles. Eu acho que os Estados Unidos só tá, ajudando porque eles querem esquecerem lá da documentação do Epstein, ou Netanyahu tem alguma coisa aqui, só teoria do caos aqui. É minha opinião, não me levem pra justiça por difamação. Cara, a teoria do caos aqui, o Netanyahu não só tem podre no Trump, como ele tem acesso e pode liberar a lista de verdade. Eu vou adicionar uma coisa também. Epstein tinha conexões com Israel, só avisando. Uhum. Avisando sem contexto. Claro. O que eu vou dizer é uma coisa que eu quis chamar para o episódio, mas eu vou adicionar já que mencionaram. Foi declarado não é verdade ainda, mas um dos motivos que essa invasão começou naquele dia é que ela era para acontecer em janeiro, mas não estava pronto ainda. Era pra acontecer em fevereiro, no comecinho. Mas tava faltando algumas armas, teve que movimentar algumas tropas. Mas aconteceu no dia 28, porque, de acordo com a declaração, acho que foi do vice-presidente americano, ou foi de um dos cabeção do ministro dele. Não vou lembrar quem foi, mas alguém de alto escalão falou. Nós atacamos? Porque Israel disse que ia atacar. Então, se você não atacar agora, a Israel vai ser destruído e vamos perder um aliado importante. Nós temos que atacar juntos, então. Pois é. Foi declarado isso. Se é verdade ou não, vamos descobrir. Mas tem uma chance de ser verdade. Pois é. Eu não duvido, não. É complicado. Não duvido, porque se você puxa a briga sabendo que o seu guarda-costas vai ajudar, você é inocente, né? É assim que funciona. Claro. Não importa que Israel tenha feito ou não. Infelizmente, pessoas deles, muita gente está morrendo. Ou no mínimo tendo, casa destruída, vida estragada, pessoas morrendo em volta deles, trabalho destruído, dinheiro sendo queimado, de sempre, sabe? Clássico. Mas eu adoraria dar mais detalhes, mas de novo, já foi acho que eu destruí um monte de muita gente já por hoje. Então eu vou me absquatular. O que mais tem gostado de mencionar, senhores? Deixa eu sei lá, vamos. Como eu ainda tô viajando, eu não tenho nenhuma história de Reddit, mas deixa eu ver alguma coisa legal pra deixar a galerinha feliz. Se vocês gostam de videogame, o diretor de American McGee e Alice Madness Return tá fazendo um novo jogo. Yay?
Tá aí, Eu uma também boa vi notícia. sobre o jogo. Eu nunca vi coisa do Ah, é, jogo. vai ter uma nova série de Evangelion escrita por Yoko Taro para pessoas nerdolas que se importam com isso. Eu não quero ser malvado, mas eu vou dizer que você falou a coisa mais nichê possível pra. nesse momento. Pior que não. Tá, deixa eu ver pior outra que nem coisa. tanto. Será, Deixa eu ver outra coisa. Eu não sei se vai Bruh. reconhecer esses nomes. Cara, Evangelion passava na TV. Não, Evangelion ele falou sim, Yokotaro, Yoko Taro talvez não. As pessoas é mais provável que conheçam Nier Automata do que. É, Do Pronto, que o diretor, Yoko Taro. o criador de Nier Automata vai fazer uma série de Evangelion. resolvido. Né? Pronto. Resolvi o problema do nichê. Exatamente. Deus abençoe. Não, Deus abençoe por vocês, bruh. É E isso você aí. diz? Não, só isso. O diretor de Alice Madness Return e American McGee, aquele jogo no estilo God of War de Alice no País das Maravilhas, onde tudo tá ferrado porque a Alice tá louca da cabeça, vai fazer um novo jogo. E eu estou animado, porque eu genuinamente gostava de Alice Madness Return. Então, EA. Matéria bem feia. Ah, cara, contanto que Top. não cai nas garrinhas da EA de novo, tá tudo de boa. E é isso aí. Tempo por hoje. Senhoras e senhores, foi um imenso prazer estar com vocês essa noite. Desculpa o episódio extremamente dark, mas é isso. O mundo tá indo pro caos. Ah, o lado bom. A nossa é de Evangelion, dirigido pelo diretor de Nier. Ah, que vai fazer as personagens ficarem com o porta-malas grande? Será que ele vai fazer o Shinji deixar de ser um... Próximas cenas do próximo capítulo, que a gente não sabe ainda porque o diretor esqueceu de falar pra gente. É isso, falou, boa noite, até mais. Entra no robô, Dias. Me tira desse robô, pô. Entra no robô! Me tira desse robô. Ah, e não se esquece de se inscrever, deixar um comentário, marcar um like e é nóis. Falou. Toca o sininho, passa pro seu tio, Brasil.